E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. E apesar do Recode ter ficado uns bons dias fora do ar, e aí eu tava até sem ideia do que gravar e sem tempo também, acabou que ele voltou hoje, no dia que eu tô postando esse vídeo. E além de voltar, ele também voltou com as cartas novas. Todo mês estão chegando novas cartas para o Recode. Algumas são boas, outras nem tanto. Mas enfim, o site está de volta para a gente jogar e também com essas novas cartas que chegaram. Então vamos dar uma passadinha, comentar um pouco quais são, o que elas fazem e o que elas têm de bom ou não. Então vamos nessa então, comentar rapidinho aqui no vídeo. A primeira foi o Bjerk. O Bjerk foi um Daemon que até apareceu naquele episódio do Buzz Senior, que é o pai e o filho que jogavam de Daemon. E aí ele tem status bem medianos. Ele é da segunda coleção de Chaotic, então não dá para esperar muita coisa. Ele tem o efeito de que no início do combate, no início do turno, se o oponente controla uma criatura Underworld, você ativa Hive. E se Hive estiver ativa, ele tem a prova de fogo 10. Bom, com certeza existem formas muito mais consistentes de você ativar Hive, Ilexia, Elna e outras cartas que são muito utilizadas, mas sei lá, se você usar The North Range, garantir que esse local miragem vai estar em cima abaixo no caso de uma criatura do oponente, você pode ativar Hive no início de cada turno e sem custar nada. Então sim, uma opção que existe, mas claro que não é tão consistente. Ele não é um lutador decente e tem suportes melhores para esse tipo de deck. Outra criatura que chegou foi o Bivik, um Mypidian Scout, também de status que não são lá essas coisas. Elementos ar e terra, um mid counter, 50 de energia e os seguintes efeitos. Se a criatura engajada do oponente for uma Hylian, o Bivik ganha invisibilidade strike 20, o que é até que é razoável, um strike legal. E o segundo efeito dele diz que se enquanto ele estiver em um local miragem, as disciplinas dele não podem ser aumentadas ou diminuídas. Quanto ao primeiro efeito, é a mesma coisa do Bjerk. Você vai ter que contar que o oponente vai estar jogando com um deck de Marillion, mas também tem a opção de North Range, tanto a habilidade primária quanto o efeito miragem, você pode controlar. E se você estiver lutando no The North Range, já ativa a segunda habilidade dele também, que as disciplinas não podem aumentar ou diminuir. E eu fico me perguntando que se ele enfrentar uma Hylian em um deck de Gantrak, eu acho que ele deve ser invencível, porque ele nem vai tomar dano na energia pelo efeito do Gantrak e as disciplinas dele não vão ser alteradas. Então, o que acontece se você enfrentar um deck de Gantrak com Bivik? Ele não perde o combate nunca, se a criatura do oponente for Marillion, ou estiver lutando na miragem, no caso. Bom, vale a pena testar e é algo curioso. Outra carta que chegou foi Illusion Glissando, um Mildic Mypidian de custo zero, o que é até interessante, e ele tem o efeito de você realocar um miragem no campo de batalha. Então, uma miragem que está em um local, você pode colocar ela em outro. É interessante porque o Exorchasm ela está liberada, então você pode colocar esse local miragem para reduzir uma criatura em 20 de energia, e aí você pode colocar essa miragem em outro lugar para reduzir a energia de outra criatura, ou então fazer um combo com um Strain também, você, sei lá, realoca um local miragem específico, e aí depois usa Strain para destruir o equipamento da criatura que está lá. Bom, enfim, é um Mythic Mypidian de custo zero, quem sabe pode acabar vendo o jogo em decks, mas ele ainda é mais interessante para decks que usam e abusam de locais miragem. Outra carta que chegou foi o Korg, um guardião do outro mundo do passado. Status não são lá tão bons, exceto sabedoria. Dois contadores, elemento água, apenas 35 de energia. Nada me convence, mas eu acho que ele é sim um antepassado do Repted. Os dois têm só corpo e têm o subtipo guardião. E o efeito dele é o seguinte: pagando um contador, você pode curar 10 de dano da criatura alvo para cada criatura do oponente do seu lado no campo de batalha. Interessante que a habilidade dele é o oposto da do Kaal. O Kaal ele causa 5 de dano para cada criatura sua que está no lado do oponente. E o Korg cura para cada criatura do oponente do seu lado. Claro que o Kaal é muito melhor, porque dano é bem mais interessante. Fora que ele é um lutador decente, pelo fogo 5, apesar de não ter muita energia, e ter dois contadores para uma criatura do submundo. Então isso é bem atrativo. O Korg tem dois contadores também, mas tem criaturas do outro mundo muito melhores para colocar no lugar dele.
E quanto mais a habilidade dele vai ser útil, quanto mais criaturas do oponente estiverem do seu lado, mais você está perto de perder. Então eu acho que não é tão interessante jogar na defensiva assim, usando e abusando desse cara. Outra carta que chegou foi Lightning Canister, um equipamento que para mim é um dos piores do jogo. Basicamente tem os dois efeitos de que a criatura equipada ganha 5 de energia e quando ele vai para a pilha de descarte, você pode causar 5 de dano na criatura engajada alvo. Então, sei lá, é um equipamento que é sacrificado, de certa forma, causa apenas 5 de dano e ele não sacrifica sozinho. Você tem que pagar meio que um outro custo, sacrificar ele no início do combate, ou então usar algum Mildic para destruir ele. E aí, fazendo esse esforço, você causa apenas 5 de dano na criatura engajada alvo. Tem equipamentos muito melhores, como o Phoenix Belt, que pode causar 4 vezes mais dano e se sacrifica sozinho. E tem até o Nexus Fuse, que não depende do elemento fogo para causar mais dano. Também pode dar 5 de energia e causa 15 de dano, se sacrificando sozinho. Esse equipamento Lightning Canister é realmente muito fraquinho. Outra carta que chegou, Rot Cloud, falando de carta ruim, chegou para mim um dos piores ataques do Chaotic. Um ataque de custo 3, dano base 10, nenhum elemento e os dois efeitos. Se a criatura do oponente tem ar, causa 5 de dano. Se a criatura tem terra, causa mais 5 de dano. Então um ataque de custo 3 que pode causar no máximo 20 de dano. É só isso. Tem um lado positivo de que, como ele não é um ataque nem de elementos e nem de disciplina, então o Dagger funciona. Mas claro que tem ataques muito, mas muito melhores para usar nesse tipo de deck. Então é só mais um ataque para fazer volume mesmo. Swartborn Battle Song, um Mildic Marillion de custo 3, que se o caster está engajado, o caster é quem jogou o Mildic, então as criaturas engajadas, e as duas no caso, vão ganhar energia igual à sua menor disciplina. Se você estiver jogando em algum deck focado em reduzir disciplinas, você pode usar esse Mildic e fazer a criatura do oponente ganhar o mínimo possível, ou até zero, se você conseguiu zerar uma disciplina da criatura. Para a sua, enfim, também é bom, mas pelo custo, somente um Fluid Morph consegue jogar. Um Marillion que pague 3 contadores. Outra carta que chegou foi The Barracks, um local de iniciativa poder que tem o efeito de que, se a sua criatura guerreiro venceu, ela pode se mover de novo para qualquer espaço adjacente, que é o mesmo efeito do Malif, que ele estava no Starter Mypedium antes de ser alterado. Então, assim, reposicionar suas criaturas é algo relevante no Chaotic, seja para você avançar ou se proteger, isso tem seu destaque. Mas um local focado só nisso e somente para o subtipo guerreiro não é lá dos melhores. Realmente não é uma carta tão boa, não. Outro local que chegou foi o Coração da Selva, um local miragem de iniciativa Outro Mundo, que tem os seguintes efeitos. Mildics e habilidades que alteram disciplina de uma criatura engajada afetam as duas. Isso já pode ser um problema para decks de Guntrack, decks focados em reduzir disciplinas. E o efeito miragem diz que as criaturas nesse espaço ganham 10 em todas as disciplinas. É um local único, não sei porquê, porque realmente não é tão forte, não seria tão apelão você ter duas cópias dele no deck. Mas enfim, é um counter específico e o efeito miragem nada tão relevante. E a última carta que chegou foi o Wing Fin, um equipamento que tem os efeitos de que a criatura equipada ganha 15 de coragem e poder, e se você sacrificar o equipamento, você pode realocar a criatura, colocar ela em qualquer espaço vazio do campo de batalha. Isso só pode ser ativado quando a criatura não está lutando, está unengaged. E já existe um equipamento que já estava no Recode, que é o Fleet Flute, que ele faz basicamente a mesma coisa. A única diferença são as disciplinas, que aumentam em 15, mas tem esse mesmo efeito de realocar. Esse equipamento Fleet Flute, só quem eu já vi usando fui eu mesmo, que eu uso ele no deck de Barret Beyond, para sacrificar as criaturas no local miragem. Então pode ser interessante realocar elas durante um combate. Nunca tive necessidade de usar 3 cópias desse equipamento, tipo usar o Fleet Flute e o Wing Fin, mas é uma possibilidade. Quem sabe eu reveja aí o deck e coloque um equipamento com o mesmo efeito, mas com um nome diferente. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o conteúdo. O Recode está de volta. E com isso vai ter um torneio brasileiro de Chaotic, organizado pelo grupo lá do WhatsApp. Eu vou participar, penso em trazer batalhas por aqui, os meus jogos por aqui.
Então aguardem vídeos com mais uma certa frequência. Eu estava um pouquinho parado. Valeu pessoal, deixa o like, se inscreve, vem pro servidor e até o próximo vídeo.